Aí o tempo passou, se aproximou o momento em que a revalidação começaria. 2021, portanto, novo contrabando numa MP, porque 2022 vem aí, vai começar a revalidação, vai começar a valer essa regra. Aí o que os caras fizeram? Novo contrabando numa medida provisória, jogando o início do controle para 2023. 3 anos a partir de 2023. Aqui, nesse segundo movimento de adiamento da revalidação, quem atua? Quem é um dos signatários da proposta? Volney Queiroz, o novo ministro da Previdência Social. É um dos signatários da emenda a essa segunda MP em que se contrabandeou o adiamento da verificação, da revalidação. É uma emenda originalmente apresentada pelo deputado Wilson da FETA-EMG, é uma organização sindical, que ele leva no seu nome artístico, no seu nome de político, Wilson da FETA-EMG, nem sei se é assim que fala, um deputado, então, do PSB. Nós estamos em 2021. E se junta a ele, uma espécie de coautoria, assinando a emenda, a demanda da emenda, Volney Queiroz, novo ministro da Previdência Social, então líder do PDT, Daniel Cabral, líder do PSB, Enio Verri, líder do PT, e Jorge Sola, do PDT. Do PT também, desculpa. Para que a gente veja, e aí eu insisto na tese do fim do imposto sindical e da identificação de uma possibilidade para um novo imposto sindical, esse aqui, via descontos associativos, e aí a corrupção correndo solta. Veja como se articula contra a verificação, contra a revalidação, parlamentares da esquerda, parlamentares petistas, juntos com aqueles do seu satélite, o PDT, ligados também ao movimento sindical, como e o próprio PSB, como Wilson da FEATEG e Danilo Cabral, do PSB. E aí depois, que se jogando para frente, finalmente em 2022, quando se acercava a nova data para eficácia da revalidação, finalmente em 22, e aí, chutando balde, parasitando uma medida provisória que nada tinha a ver com previdência social, uma medida provisória que tratava de microcrédito digital. Usou-se essa MP para matar, decretar o fim de qualquer necessidade de revalidação. Então já não era nem mais adiamento. Era, agora não tem mais esse troço, acaba. Não terá sido à toa, portanto, que, estou falando de 22, certo? Não terá sido à toa que esse processo havido entre 2019 e 2022, à medida que a coisa escalava, né, que se aumentava o ritmo da concessão dos descontos associativos, quando finalmente se liquida qualquer regra ou possibilidade de regra, nem mais com adiamento, liquidando mesmo, qualquer possibilidade de revalidação, não terá sido à toa. Portanto, o Congresso, sob pressão de entidades sindicais, o parlamento validando as condições, facilitando a vida para que o esquema explodisse a partir de 23. E aí dobrasse, e dobrasse, e dobrasse. Atenção, durante a votação no plenário dessa segunda medida provisória, a que teve assinatura de Volney Queiroz, durante a votação no plenário, o relator da medida provisória, o capitão Alberto Neto, do Republicanos, acho que é do Amazonas, revelou que a medida, a mudança, né, a emenda para a mudança de prazo, a nova mudança de prazo, para que jogasse para frente de novo, se dava a pedido de duas centrais sindicais, da COBAP e da CONTAG, a famosa CONTAG. As duas estão sendo investigadas como agentes, como partícipes nesse investigado suposto esquema de desvio, né, de fraude em descontos associativos. Vejam como as coisas todas se articulam aqui. Então, você tem a identificação em substituição ao imposto sindical de um caminho para se recapitalizar, pressão imensa do lobby das organizações sindicais, o parlamento submetido a essa pressão, flexibilizando, a palavra é ótima, né? Escancarando a morte, a inexistência de qualquer regra de revalidação, e o esquema explodindo a partir do primeiro ano do governo Lula. Novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz,
não apenas esteve presente, ele era o número 2 de Carlos Lupe. Ele era o secretário executivo do Ministério da Previdência Social. Ele não apenas esteve presente, e aí a gente vai ser generoso, dizendo que, em função disso, omisso e incompetente, não apenas esteve presente na reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, em que uma conselheira denunciou, em junho de 2023, a existência de um esquema de corrupção por meio dos descontos associativos e nada fez. Não apenas ele estava lá presente, com Lupe, seu nome consta da ata, da presença, não apenas esteve lá, como antes, porque ali, naquela reunião, pelo menos formalmente, teria sido a primeira vez que o governo fora informado do esquema. Pelo menos, tá? Vamos ficar aí, junho de 23. E só tomaria providência insuficiente em 2024, em março de 24. De junho de 23 para março de 24. Uma gravidez de omissão nesse período. E a incompetência entra porque, quando tomaram providências, criaram um famoso caso de um governo que toma providências contra a corrupção e a corrupção aumenta. Porque, a partir de março de 2024, as providências que foram tomadas no âmbito do INSS para controlar, para acabar com essa roubalheira, tiveram como consequência, meu Deus do céu, mais roubalheira. Não nos teria chegado ao volume de quase 3 bilhões de reais em descontos associativos. Não apenas Volney Queiroz esteve presente nessa reunião da omissão e da incompetência, ao lado de Carlos Lupe. Foi signatário de uma emenda que, na prática, criaria as condições para que o esquema explodisse. Em todo lugar, Volney Queiroz. É o caso do bateu o escanteio e foi para a área cabecear. Estava lá, signatário, em 2021, da emenda que adiou novamente a exigência de revalidação para concessão de desconto associativo, e esse sendo o afrouxamento nem é a palavra certa, o arrombamento para que o esquema pudesse crescer como cresceu a partir de 2023, estava lá como deputado federal, e aí, quando volta o governo Lula, ele vai para o Ministério da Previdência Social, a partir do primeiro ano em que a coisa realmente explode, e aí participa da reunião como secretário executivo do Ministério da Previdência Social, participa da reunião em que o governo Lula, portanto, foi informado do esquema. E não fizeram nada, deixaram correr.